Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Bom, no vídeo de hoje, então, nós daremos sequência ao estudo deste livro aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, trabalhando o capítulo 1, que é chamado de A Rota para a Ciência Normal. Então, apenas relembrando os dois conceitos fundamentais que nós trabalhamos no vídeo passado, que são o conceito de comunidade científica e o conceito de paradigma. Então, toda a ciência kuhniana ela é pautada, acima de tudo, nesses dois conceitos, o conceito de comunidade científica e o conceito de paradigma. Ou seja, a ciência é uma atividade coletiva, é uma atividade que é feita através de grupos de pesquisa, através de equipes, através de times. E essas pessoas se reúnem e passam a trabalhar a partir do quê? A partir de uma base comum. Então, essa ideia de comunidade científica e paradigma são o pontapé inicial para a atividade científica. Agora vamos a outro conceito que é de fundamental importância nessa obra kuhniana, que é justamente o conceito de ciência normal. Ou seja, o que é ciência normal? Então, logo no início do primeiro capítulo, ele vai dizer, cito Kuhn aqui, tomo liberdade para ler esse entendimento. Então, neste ensaio, nesse texto, ciência normal significa pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por uma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. Embora raramente na sua forma original, hoje em dia essas realizações são relatadas pelos manuais científicos elementares e avançados. Os livros expõem o corpo da teoria aceita, ilustram muitas ou todas as suas aplicações bem-sucedidas e comparam essas aplicações com observações e experiências exemplares. Então, vejam vocês, fim de citação. O que significa ciência normal, então? São todos aqueles pressupostos básicos, são todos aqueles acordos, são todos aqueles princípios, são todos aqueles aforismas, são todos aqueles elementos que essas pessoas que trabalham em grupo precisam aceitar antes de começar a fazer ciência. Ou seja, todos esses pressupostos eles são dados, acima de tudo, pelo quê? Por isso que é denominado de ciência normal. Então, elas são o quê? São uma espécie de ponto de partida através do qual a comunidade científica começa a desenvolver ciência. E elas são esse ponto de partida por quê? Primeiramente porque atraíram um grupo bastante grande de pesquisadores, ou seja, há uma espécie de acordo, há uma espécie de consenso de que esses elementos eles são fundamentais, são o ponto de partida para nós começarmos a fazer ciência. E depois, eles são o ponto de partida também por quê? Porque eles fornecem um campo aberto para a resolução de problemas, ou seja, eles indicam quais os problemas esta área, este ramo científico deve trabalhar e, ao mesmo tempo, as formas de você solucionar este problema. Então, se nós pegarmos ao longo da história, nós tivemos o que? Nós tivemos vários modelos, vários pontos de partida que serviram, acima de tudo, como um elemento de ciência normal. A gente pode pegar, digamos assim, desde lá a física aristotélica, a concepção ptolomaica de ciência, depois nós podemos pegar a física newtoniana, a gente pode pegar a teoria de Lavoisier e a própria teoria de Franklin sobre a eletricidade. Ou seja, todos esses manuais, todos esses acordos, eles diziam basicamente o quê? Eles davam algumas características, davam alguns elementos que eram tomados ou concebidos como pontos de partida. Então, nesse sentido, volto a Thomas Kuhn, ele diz, ó, esses e muitos outros trabalhos, então, tanto a física aristotélica, como o Almagesto de Ptolomeu, como as obras O Princípio Matemático de Newton, a teoria de Franklin, os escritos de Lavoisier, todos esses trabalhos aqui
querendo ou não, eles serviram por algum tempo para definir implicitamente os problemas e os métodos legítimos de um campo de pesquisa para as gerações posteriores de uma ciência futura. Ou seja, quem queria fazer ciência fazia uma ciência aristotélica. Quem iria fazer ciência após o princípio matemático iria adotar isso como ponto de partida. Então, esses pontos de partida aqui, eles têm alguns elementos, digamos assim, que são fundamentais. Por quê? Porque eles se tornam, digamos assim, a base. Primeiro, porque eles foram suficientemente sem precedentes, ou seja, eles foram muito bons para atrair um grupo de partidários, ou seja, eles captaram a atenção. Então, não é por acaso que o princípio matemático de Newton ele trouxe, digamos assim, houve uma convergência de pesquisadores. Por quê? Porque é muito bom. Era um fundamento para a ciência, digamos assim, incomparável com os outros modelos ou as outras propostas existentes. Então, isso se torna uma referência, atrai um número duradouro de partidários e afasta outras formas de fazer ciência. Aqueles outros querem continuar fazendo ciência com uma concepção ptolomaica, ou seja, eles vão fazer ciência dessa forma, sendo que nós temos, digamos assim, uma teoria muito melhor, muito mais elaborada, muito mais coerente, muito mais consistente, que fornece problemas e também, ao mesmo tempo, respostas, aponta direções, aponta caminho muito melhores do que as teorias concorrentes. Então, simultaneamente, digamos assim, ele aponta as respostas, mas digamos assim, deixa os problemas em aberto para que novos investigadores consigam trabalhar a partir do quê? A partir deste ponto de partida. Então, acima de tudo, então, vejam vocês, Thomas Kuhn dirá: daqui por diante, deverei referir-me às realizações que partiram dessas duas características como paradigmas. Um estreitamente relacionado com a ciência normal. Então, vejam vocês, se nesse primeiro momento a ideia de paradigma e ciência normal parece estar confusa ou até mesmo obscura ou muito próxima, quase intimamente ligada, não se assustem porque é isso mesmo, ou seja, nesse período inicial, a concepção de paradigmas com a concepção de ciência normal, elas quase que se fundem, elas quase que se confundem. Então, por quê? Porque é justamente esse ponto de partida. O ponto de partida é dado pelo paradigma, mas uma comunidade que começa a trabalhar coletivamente na busca de respostas de problemas, ela está trabalhando justamente o quê? Num período de ciência normal. Então, o estudo dos paradigmas, muitos dos quais bem mais especializados do que os indicados acima, é o que prepara basicamente o estudante para ser membro de uma comunidade científica determinada na qual atuará mais tarde. Então, digamos assim, mas como que alguém se torna cientista? Aqui Thomas Kuhn tem um papel bastante interessante que lida com essa ideia de iniciação científica, ou seja, o que faz, digamos assim, alguém, um físico, um químico, um matemático, um biólogo, um farmacêutico, um astrofísico, o que faz ele? O que faz uma pessoa normal, uma pessoa comum, um determinado profissional dessa área? É justamente o quê? Essa preparação que é dada para você aprender a ver, compreender e explicar o mundo de uma determinada forma. Ou seja, é você aprender esse paradigma e a partir daí aprender a fazer ciência a partir do quê? A partir ou de uma forma muito semelhante à de seus pares. Então, isso ocorre justamente porque, uma vez nesse contexto, o estudante reúne-se a pessoas que aprenderam as bases do seu campo de estudo a partir de modelos concretos, de uma prática subsequente, claramente, que irá provocar desacordos declarados entre esses pontos fundamentais. Ou seja, quem passou justamente por todo esse processo de formação, de iniciação, aprendeu a resolver os mesmos problemas, dificilmente na prática cotidiana
vai ter o quê? Vai ter problemas, vai ver o mundo de uma forma muito distinta daquela inicial. Então, a comunidade científica, digamos assim, todos nós sabemos a dificuldade que é de trabalhar em grupo. Por quê? Porque o trabalho em grupo, as pessoas têm ideias e posições divergentes. A noção, digamos assim, de paradigma é tentar fazer o quê? É tentar apagar essas desigualdades teóricas através de uma sólida formação e que, a partir dessa sólida formação, todo mundo consiga trabalhar de uma forma coletiva, onde que há, acima de tudo, um comprometimento e um consenso muito forte, muito sistemático, muito bem estabelecido. Então, nesse sentido, as pessoas que decidem trabalhar de acordo com esse modelo, elas decidem fazer o quê? Seguir as mesmas regras, os mesmos padrões para a prática científica. Então, esse comprometimento, esse acordo, são tidos como o quê? Como pré-requisitos para a ciência normal, isto é, para a gênese e a continuação de uma tradição de pesquisa determinada. Ou seja, sem esse comprometimento, sem esse ponto de partida, sem esse consenso inicial, dificilmente nós poderíamos falar de uma ciência normal. A ciência normal é um período através do qual você consegue fazer o que você consegue desenvolver e trabalhar coletivamente, mas essa é a ideia de trabalho coletivo é o quê? Nós compartilhamos crenças, nós compartilhamos princípios, nós compartilhamos valores, nós seguimos as mesmas regras, nós sabemos teoricamente como o mundo é. Isso é um ponto fundamental, digamos assim, para que o trabalho comunitário possa ser desenvolvido sem grandes divergências, sem grandes problemas, sem grandes disputas teóricas. Ou seja, aqui pode parecer estranho até para os estudantes dizer, mas então a ciência parece ser pouco crítica, não há muito debate entre os cientistas. Na verdade, não. No período de ciência normal, aqui, e veremos mais adiante, não há espaço para grandes disputas teóricas. Por quê? Porque o acordo, o consenso, ele é estabelecido. Então, nesse sentido, podemos dizer, ou Thomas Kuhn diz que a aquisição de um paradigma e do tipo de aquisição de um paradigma e do tipo de pesquisa mais esotérico que ele permite é sinal de maturidade do desenvolvimento de qualquer campo que se queira considerar. Ou seja, quando que uma comunidade científica adere a um paradigma, e aí se nós voltássemos à história, o paradigma aristotélico, o paradigma ptolomaico, o paradigma newtoniano, depois o paradigma de Einstein, e depois o paradigma da teoria atômica, eles são o quê? Eles simbolizam, eles sintetizam, digamos assim, um grau de desenvolvimento comunitário. Ou seja, nós não vamos ficar questionando, digamos assim, os nossos pressupostos. Por quê? Porque se a gente ficasse questionando esses pressupostos, a gente faria pouca ciência. Então, a ciência começa, acima de tudo, a partir do quê? A partir desses acordos comunitários. E aqui, Thomas Kuhn diz, olha, os manuais atuais de física ensinam ao estudante que a luz é composta de fótons, isto é, entidades quântico-mecânicas que exibem algumas características de ondas e outras de partículas. A pesquisa é realizada de acordo com esse ensinamento, ou melhor, de acordo com as características matemáticas mais elaboradas, a partir das quais é derivada essa verbalização usual. Ou seja, todo estudante de física, os meus alunos de física, os meus estudantes de filosofia, ou seja, quem for querer compreender um pouco a natureza da luz, já precisa fazer o quê? Precisa conceder, ou precisa aderir à tese de que, olha, as entidades que estão na luz, ou que compõem a luz, elas são melhores caracterizadas, ora como ondas, ora como partículas. E isso, digamos assim, é o que forma o consenso da comunidade científica. Querer discutir isso, querer debater sobre se é isso ou não faz sentido para uma concepção científica que é apresentada, digamos assim, a respeito disso. Depois, na sequência, eu vou deixar um vídeo aqui que
que mostra, digamos assim, a relação onda e partícula, só para deixar mais claro essa disputa que existe. Ok? Então, nesse sentido, então, Thomas Kuhn ele vai dizer, por exemplo, vai enaltecer que a disputa, houve uma disputa muito grande sobre, digamos assim, como seria a natureza da luz. Então, essas disputas elas são interessantes para nós conhecermos a história e a evolução do desenvolvimento científico. Mas agora querer ressuscitar, digamos assim, alguns desses embates não seriam salutares, não seriam apropriados para a prática científica. Então, qualquer um de Thomas Kuhn que examine uma amostra da óptica física anterior a Newton poderá perfeitamente concluir que, embora os estudiosos dessa área fossem cientistas, o resultado líquido de suas atividades foi algo menos que ciência. Por não ser obrigado a assumir um corpo qualquer de crenças comuns, cada autor da óptica física sentia-se forçado a construir novamente seu campo de estudo desde os fundamentos. Ou seja, nós hoje, os estudantes que desejam ingressar nas áreas científicas, não precisam reconstruir, não precisam criar, não precisam fundamentar os pilares, os princípios de toda a ciência. A gente já pode partir do quê? Partir daquilo que as outras gerações, das descobertas, dos desenvolvimentos feitos por outras gerações, que são justamente o quê? Que fazem esse pilar, que fazem essa base, que dão este ponto de partida. Ou seja, muito, digamos assim, Thomas Kuhn aqui tem uma certa ironia que diz, olha, muito daquilo que alguns cientistas, por mais que fossem cientistas, faziam ou especulavam sobre a natureza da luz, não era propriamente ciência os seus resultados. Eram especulações, era metafísica, era, digamos assim, algo muito distinto daquilo que nós hoje chamamos de ciência. E isso vale para a natureza da luz, isso vale para a eletricidade, isso vale para inúmeros outros conceitos que nós temos hoje. Por exemplo, a própria história da pesquisa elétrica na primeira metade do século XVIII proporciona um exemplo mais concreto e melhor conhecido da maneira como uma ciência se desenvolve antes de adquirir seu primeiro paradigma universalmente aceito. Então, sobre a história da eletricidade. Durante aquele período, então antes da metade do século XVIII, houve quase tantas concepções sobre a natureza da eletricidade como experimentadores importantes neste campo. Homens como Hauksbee, Gray, Desargues, Dufay, Nollet, Watson, Franklin, entre outros. Ou seja, haviam várias concepções sobre a natureza da eletricidade. Teorias, digamos assim, que concorrentes entre si, teorias que disputavam aquilo que Thomas Kuhn vai chamar de um status de paradigma. Eram teorias, digamos assim, que estavam competindo, mas ainda não tinham o quê? Não tinha um acordo, não tinha um consenso comunitário. Então, na ausência de um paradigma ou de um candidato a paradigma, todos os fatos que possivelmente são pertinentes ao desenvolvimento de determinada ciência têm a probabilidade de parecerem igualmente relevantes. Ou seja, aqueles que se dedicavam a conhecer a natureza da eletricidade, todos eles consideravam que seus estudos eram importantíssimos, eram fundamentais, que levariam a grandes descobertas. Só que eram pesquisas, eram investigações ainda muito particulares, individuais, que não tinham alcançado, não tinham atingido ainda uma maturidade científica para fazer o quê? Para conseguir estabelecer, digamos assim, o consenso comunitário. Ou seja, e com frequência esses desacordos, em consequência disso, as primeiras coletas dos dados ou as primeiras investigações dos fatos se aproximavam muito mais de uma atividade ao acaso do que aquelas que o desenvolvimento científico resultou chamar de atividade científica. Ou seja, por quê? Porque se nós não temos justamente o consenso, o ponto de partida, se nós não sabemos o que é eletricidade, o que é a luz, o que é o movimento, o que é oxigênio,
todas as investigações, todos os próprios experimentos que são feitos, eles se tornam o quê? Um tanto quanto aleatórios. Eles se tornam um tanto quanto intempestivos, ou seja, eu posso dizer que, nossa, eu fiz uma enorme descoberta. Mas essa enorme descoberta ela não tem credibilidade. Por quê? Porque ela não é compartilhada por esse estatuto comunitário da ciência. Então, nesse sentido, prossegue Thomas Kuhn, as divergências realmente desaparecem em grau considerável e então aparentemente de uma vez por todas. Dado o amadurecimento, dado, digamos assim, a adesão. E essa adesão aqui, ela é uma adesão epistêmica, ou seja, ela é uma adesão na maioria das vezes, por quê? Porque as pessoas vão se convencendo de que aquela é realmente a melhor forma ou a forma correta de se fazer ciência. Ou seja, através daquelas instruções é que nós temos o quê? Os instrumentos adequados para encaixar as peças do quebra-cabeça em seus devidos lugares. Então, na medida, digamos assim, se há várias teorias que tentam explicar a natureza da eletricidade, ou seja, todas elas se tornam o quê? Se tornam factíveis, minimamente factíveis. Como que nós vamos selecionar qual é a melhor delas? Nós não poderíamos simplesmente testar uma por uma. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos os testes, eles acabam deixando as teorias subdeterminadas, ou seja, os testes eles não são justamente os critérios que conseguem dizer se aquela teoria é absolutamente verdadeira ou não. Então, esses desacordos eles tendem a desaparecer a partir do quê? A partir de o triunfo de uma daquelas teorias, a qual, devido às suas próprias crenças, os próprios preconceitos característicos, enfatiza apenas uma parte especial do conjunto de informações que é demasiado numeroso e incoativo. Ou seja, entre as várias teorias que são competidoras, uma começa a se destacar. Mas isso não é uma questão, digamos assim, de que é de imediato, de súbito. O triunfo de uma teoria competidora em relação a outras, ela pode levar o quê? Pode levar décadas. E muitas vezes essa ciência que é feita durante esse período, ela não é o quê? Ela não é tão ela não é uma ciência, digamos assim, dotada de certezas. Por quê? Porque é uma ciência mais especulativa. Ela ainda não contém o domínio comunitário. Então, quando que não há, digamos assim, essa ideia de consenso, esse acordo comunitário, a ciência ela está, digamos assim, numa fase proteica ainda. Ela está numa fase inicial. Por quê? Porque livre da preocupação com todo e qualquer fenômeno elétrico, ou seja, voltando lá a todas aquelas teorias sobre eletricidade, o grupo unificado dos eletricistas pôde ocupar-se bem mais detalhadamente de fenômenos selecionados, projetando equipamentos especiais para a tarefa e empregando-os mais sistemática e obstinadamente do que jamais fora feito antes. Tanto a acumulação de fatos como a articulação da teoria tornaram-se atividades altamente orientadas. Ou seja, tendo o pontapé inicial, tendo o conceito, tendo a definição do que é eletricidade, essas disputas, digamos assim, que tendem a enfraquecer ou até mesmo tomar um tempo precioso dos cientistas, tendem a ser deixadas de lado. E agora os cientistas conseguem fazer o quê? Já com essas noções preliminares estabelecidas, eles conseguem fazer o quê? Direcionar seu olhar, focar de uma forma muito mais rigorosa, muito mais coerente, muito mais sistemática, muito mais consistente, para o quê? Para os próprios fatos. E muitas vezes faz-se necessário desenvolver instrumentos, projetar, fazer experimentos mentais, fazer, digamos assim, articulação da teoria com a prática, mas tudo isso se torna o quê? É feito tendo como pano de fundo, digamos assim, aquela crença de como que o mundo é. Ou seja, esse ponto inicial aqui é importante. Ou seja,
as teorias competidoras elas vão se enfraquecendo e nasce uma teoria soberana, uma teoria que consegue captar a atenção, digamos assim, dos principais cientistas. Então, nessa abordagem, quando pela primeira vez no desenvolvimento de uma ciência da natureza, um indivíduo ou grupo produz uma síntese capaz de atrair a atenção dos praticantes de ciência da geração seguinte, as escolas mais antigas começam a desaparecer gradualmente. Ou seja, as teorias competidoras, digamos assim, elas perdem o seu poder de atração. Elas não são mais cativantes àqueles que querem fazer ciência. Ou seja, quem quer estudar a história da eletricidade vai, digamos assim, nos vencedores, vai naquelas teorias que conseguiram apresentar o quê? Uma base, um pilar confiável. As outras, não que não sejam importantes. E aí vem a grande contribuição de Kuhn. Elas são importantes, nós precisamos estudar. Por quê? Porque elas também contribuíram, mas a noção de paradigma, a noção de ciência normal começa quando? Quando, em um período de incertezas entre várias teorias competidoras, uma começa a despontar como sendo a melhor, a mais coerente, a mais consistente, aquela que apresenta a melhor promessa de resolução desses problemas. As outras acontece o quê? Elas vão enfraquecendo, elas vão perdendo adeptos, elas não vão conseguindo ter novos membros que acham que essa é uma prática científica confiável. Então, acima de tudo, o desaparecimento dessas teorias, digamos assim, que vão sendo enfraquecidas, é em parte causado pela conversão dos seus adeptos ao novo paradigma. Ou seja, se uma teoria começa a ser mais persuasiva, se ela começa a apresentar respostas melhores, eu vou continuar tentando fazer ciência aqui com uma teoria capenga, ou eu vou migrar, digamos assim, para uma proposta onde que parece ter dados mais promissores? Olha, sendo minimamente razoável, eu tenderei a fazer o quê? A abandonar esse pressuposto teórico aqui, esse candidato a paradigma, e migrar para algo que apresente boas promessas. Esse aqui, o que acontece com esse? Ele vai definhando até acabar. Mas, de certa forma, sempre existem alguns que vão se aferrar, que vão se ligar a uma ou outra concepção mais antiga. Ou seja, vão dizer, não, olha, nós precisamos nos manter fiéis a essa proposta aqui porque ainda vai dar certo. Ou seja, nós precisamos depositar fé. Só que com o passar do tempo, o que acontece, Thomas Kuhn? Olha, esses trabalhos, as investidas desse grupo aqui, elas vão sendo o quê? Vão sendo deixados de lado, vão sendo ridicularizados. Ou seja, se você vai querer apresentar um resultado de uma pesquisa pautado, digamos assim, nesse pressuposto de uma teoria fragmentada, numa teoria que está declinando, uma teoria que está, digamos assim, muito frágil, esses trabalhos vão passar a ser ignorados, deixados de lado. Então, por quem deixados de lado? Acima de tudo, pelos membros dessa própria comunidade científica. Ou seja, o pessoal que faz parte da comunidade científica, que vai avaliar um artigo, que vai avaliar os resultados da pesquisa, vai dizer, olha, infelizmente, o que está sendo proposto aqui não merece ser observado, ou seja, não tem coisas interessantes para serem ditas. Então, eu espero que esteja tranquilo até aqui, digamos assim, porque nós estamos falando de uma rota para a ciência normal. Ou seja, o que é uma rota? É um caminho para a ciência normal. A ciência normal ela não chega de uma hora para outra. É um processo lento, é um processo construído, é um caminho, digamos assim, a ser percorrido até se chegar a determinada estabilidade. Então, nesse sentido, o novo paradigma ele vai implicar o quê? Uma definição nova e mais rígida dos campos de estudos. Ou seja, se havia, digamos assim, várias teorias competidoras aqui e agora uma desponta como sendo parecendo ser a mais adequada,
O que que isso implica? É que é uma definição nova, mais rígida, ou seja, é muito mais preciso. Aqueles que não desejam, que são incapazes de acomodar os seus trabalhos nessa nova proposta aqui, eles tendem a ser o quê? A ignorados, a serem afastados. Então, mas como aqui ele é um tanto quanto sarcástico, ele diz, olha, geralmente essas pessoas que têm dificuldade de aceitar que esse paradigma aqui está sendo consolidado e que dizem, não, vamos trabalhar de acordo com essa proposta, eles tendem a ser deixados lá no departamento de filosofia, no departamento de história, para fazermos o quê? Para ficarem confabulando e trazendo, digamos assim, especulações a respeito da ciência, mas não fazendo uma ciência. Por quê? Essa ciência que está dada nesse novo paradigma, ela é feita justamente por quê? Por especialistas. Ela é debatida pelos pares. Quem faz a ciência não é eu, não é o professor X, o professor Y, o professor Z. Quem faz a ciência é a comunidade científica. Quem valida, quem diz que determinada teoria é coerente, consistente, bem fundamentada, que soluciona determinado problema, não sou eu, são os meus pares, que vão fazer o quê? Que vão analisar os artigos científicos, que vão dizer se isso é válido ou não. Ou seja, tomando como base os próprios resultados em torno da vacina da Covid-19. Quem diz se esse trabalho é bem feito ou não são os próprios proponentes. É o quê? É um comitê externo, imparcial, são os pares, são as revistas científicas que vão dar o quê? Que vão dar a testabilidade e vão dar a legitimidade para aquilo que é feito. Ou seja, não é uma intitulação, eu fiz a descoberta. Não, é justamente o quê? Isso precisa ser dado num estatuto comunitário da ciência. Esse estatuto comunitário envolve o quê? A presença em congressos, ou seja, uma descoberta, um debate, ele nunca é feito isoladamente. Ele é feito a partir do quê? A partir dos pares. Os pares vão dizer, olha, se a tua pesquisa tem credibilidade, se a tua pesquisa tem legitimidade. Se não tiver, ela não vai ser aceita, pelo menos nesse congresso, nesse evento. Você pode apresentar, digamos assim, pode criar um canal no YouTube e apresentar lá para aqueles que quiserem te assistir, mas não tem nenhum respaldo, não tem nenhuma fundamentação teórica, não tem nenhuma corroboração científica. Então, nesse sentido, prossegue Thomas Kuhn, quando um cientista pode considerar um paradigma como certo, ele não tem a necessidade, nos seus trabalhos mais importantes, de tentar construir seu campo de estudo começando dos primeiros princípios e justificando o uso de cada conceito introduzido. Ou seja, quando que você já aceita o paradigma, quando você está inserido dentro desse paradigma, você não precisa justificar todos os pressupostos. Por quê? Porque os seus pares já dominam esses pressupostos. Esses conceitos já são de uso comunitário, esses elementos aqui já são plenamente instituídos. Então, quem faz esse processo de preparação são justamente quem? Os manuais de iniciação científica. Então, os manuais de iniciação científica eles podem ser mais introdutórios, eles podem preparar, digamos assim, a entrada, o ingresso de um determinado membro de uma comunidade científica. Mas, quando você está fazendo ciência já dentro de um paradigma, você não precisa repetir os pressupostos. Por quê? Porque isso vai ser irrelevante. Então, nesse sentido, os resultados, as descobertas, vão aparecer, na maioria das vezes, em forma de artigos, dirigidos apenas aos colegas de profissão, homens seres ou pessoas que são certamente que conhecem o paradigma compartilhado e que demonstram ser os únicos capazes de ler os escritos a eles endereçados. Então, vejam vocês, uma descoberta científica não é feita para o público, para o grande público. Professor, não. A descoberta científica, no primeiro momento, ela é feita, ela é direcionada a quem? A seus pares. Os investigadores que estão imbuídos de encontrar, por exemplo,
de descobrir que doença que era essa que estava afetando as pessoas, eles escreveram ou direcionaram, digamos assim, seus escritos não para o grande público, mas aos seus pares, aos profissionais que tinham, aos seus colegas de profissão, que conheciam a linguagem, que tinham domínio, que poderiam ser capazes de fazer o quê? De escrever ou de debater, digamos assim, os escritos a eles endereçados. Então, isso vem um pouco, digamos assim, na forma de como que é feita o trabalho científico hoje. Hoje, os principais cientistas, eles dificilmente vão escrever um livro. Eles vão escrever o quê? Artigos, vão escrever papers, vão escrever alguns ensaios direcionados a quem? Não ao grande público, a seus pares, justamente. Então, os físicos que estão, os astrônomos que estão buscando, digamos assim, a descoberta de um novo país. Primeiramente, eles vão. De um novo país, não, de um novo planeta, perdão. Eles vão tentar fazer o que? Eles, caso identifiquem a possibilidade ou a descoberta de um novo planeta, primeiramente eles vão contar a quem? A seus pares. Eles não vão chegar ao público-alvo e ao público leigo e dizer, foi descoberto um novo planeta. Não, porque senão, muito provavelmente, a comunidade científica irá ridicularizar a descoberta deles. Por quê? Porque quem dá a legitimidade, quem certifica que algo é científico, não é uma entidade externa. É justamente quem? O Estatuto Comunitário. São os próprios indivíduos, são os membros que pertencem a uma comunidade científica. Ok? Então, acima de tudo, o cientista que escreve um livro tem maior probabilidade de ver sua reputação comprometida do que aumentada. Ou seja, um livro é algo que, pelo menos nós da filosofia, gostamos de escrever, os historiadores gostam de escrever, mas o cientista é justamente o quê? É a partir de um estudo de caso, ele escreve um paper, ele escreve um ensaio, e a partir desse ensaio ele faz o quê? Ele vai publicar isso. Pelo menos apenas em caráter de curiosidade, aqui no Brasil a gente tem várias revistas das mais diferentes áreas, quase todas as áreas, elas estão ranqueadas através do quê? Através de um Qualis CAPES. Então nós temos desde revistas regionais, nacionais e internacionais. Dentro dessas revistas nós temos revistas que são qualificadas entre A1 e A2, B1, B2, B3, B4 e B5, C1. O que isso significa? Que as descobertas científicas, elas são compartilhadas entre quem? Entre esses pares. E existem revistas que são melhores, com maior credibilidade, com maior legitimidade, com maior alcance, com maior rigor. E existem outras revistas que são justamente o quê? Que são revistas também importantes, mas com um grau de alcance, com um grau de maturidade ainda menor. Então, provavelmente todos os professores de vocês que publicam, que fazem pesquisa, eles tendem a fazer o quê? A submeter, na maioria das vezes, as melhores revistas. Por quê? Porque é uma forma de conquistar o quê? Legitimidade, credibilidade pelo seu trabalho. Por quê? Porque são os próprios pares que vão dizer, olha, o quão bom é o seu trabalho. E não pense que as submissões em revistas digamos assim, uma camaradagem, ou seja, não, aí são avaliações às cegas, você recebe um texto e você tem total autonomia para fazer uma análise rigorosa a respeito daquele texto, a respeito daquelas teses que são apresentadas. Então, isso é importante porque dá o quê? Dá uma maturidade, uma legitimidade para a ciência. Então, nesse sentido, se não se tem o poder de considerar os eventos retrospectivamente, torna-se difícil encontrar outro critério que revele tão claramente que um campo de estudo tornou-se uma ciência. Ou seja, e aqui Thomas Kuhn está fundamentando que a gente somente consegue dizer que uma área se tornou ciência olhando para trás, olhando, digamos assim,
quais teorias ela foi deixando para trás, quais teorias elas foram sendo abandonadas pela própria comunidade científica e quais teorias passaram a ser aceitas, passaram a nortear e orientar esse trabalho científico. Ok? Então, apenas para a gente ter em mente o que é esse capítulo 1, a rota para a ciência normal? É o caminho, o percurso que os cientistas fazem para chegar à ciência normal. Ou seja, existe um primeiro período que é chamado um período pré-paradigmático, onde que existem vários paradigmas que estão ainda em competição e que não atingiram ainda o status de paradigma. Somente quando que um desses paradigmas atinge o status de vencedor, digamos assim, é que a comunidade científica entra numa fase de ciência normal. Então, espero que tenha ficado claro essa primeira parte. No próximo vídeo, trabalharemos a natureza da ciência normal. Ou seja, se nesse aqui a gente falou de uma rota, de um caminho a ser seguido para uma ciência normal, no próximo a gente vai tentar desmistificar um pouco a concepção de ciência normal. Ok? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos.